Noite a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira noite de encontro do evento Oikos e Vivências. Eu me chamo Mirella e eu sou integrante do PET Biologia UAST e hoje eu, junto com a petiana Mariana Feitosa, a gente vai mediar a terceira mesa do evento, que é intitulada de intitulada de Rotina de Mãe e Acadêmica. Antes de dar início, então, às discussões da mesa redonda, eu gostaria de dar um aviso rápido. Nos últimos 15 minutos da mesa redonda, a gente vai estar disponibilizando no chat o formulário de presença. Aí eu só quero avisar para vocês não esquecerem de preencher. E os alunos convidados da professora Carol não precisam preencher esse formulário. Agora eu vou apresentar as nossas convidadas da noite para dar início, então, à nossa mesa. A nossa primeira convidada é a professora Carol, que o nome dela é Regina Carolina Ferreira de Souza. Ela é mãe da Laura. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Ela é pós-graduada em Gestão Escolar e atualmente é professora e coordenadora do Espaço Educacional Domínio. Atualmente ela também está em formação pedagógica para Ciências Biológicas. A nossa segunda convidada da noite é a mãe do Gabriel, a Karen Michele Barros Marques. Ela é graduanda atualmente em Ciências Biológicas e ela desenvolve pesquisa na linha da biofísica. Agora eu vou passar a palavra para Mariana, dar início, então, às nossas discussões. Boa noite a todos. Boa noite às nossas convidadas dessa mesa redonda. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que esse momento de hoje vai ser muito produtivo. Então, antes de tudo, eu queria dizer que assim que surgirem perguntas de qualquer um que esteja aqui, vocês podem mandar para o chat, que aí no final a gente vai ter momentos de perguntas e respostas, então podem mandar que eu anoto, e aí depois eu faço essas perguntas delas. E a dinâmica, ela vai funcionar em 3 blocos. O primeiro momento é esse momento de apresentação, onde vocês vão poder falar um pouco de vocês mesmas, sobre as suas vivências, como na rotina acadêmica, fazer essa linha do tempo da experiência de vocês, onde vocês terão até 15 minutos de fala. E no segundo momento a gente vai ter prolongamento dessa fala de vivências, já que a gente começou apresentando vocês. E no terceiro momento vai ser esse bloco de discussão de perguntas e respostas, onde vocês podem deixar as perguntas no chat, como eu já falei, eu posso perguntar a elas também. E eu queria começar por ordem alfabética, então eu queria que a Carol, ela começasse a expor um pouco dessa experiência dela como mãe acadêmica. Fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite a todos que compõem o PET. Quero dizer logo que eu sempre achei o PET incrível, tá? Eu acho que vocês vivem para a faculdade, eu acho isso incrível demais. E parabéns, então, e parabéns, André, por coordenar isso tudo tão bem. Bem, eu entrei na faculdade no período 2015.1, meu curso era
no período da manhã. E aí, poucos meses depois que eu entrei na universidade, eu descobri que estava grávida. E, para mim, foi um tanto quanto, né, um pouco surpresa, um pouco de medo e tudo. Só que eu sabia que eu tinha condições levemente psicológicas e tinha condições financeiras de ter um filho. E aí eu decidi enfrentar a gravidez, claro que com o apoio dos meus pais, o apoio do pai de Laura também. E foi tudo muito tranquilo com relação a apoio. Enquanto eu fosse para estudar, minha mãe disse que eu ficasse tranquila. Daí levei a gravidez no meu primeiro e segundo período de faculdade. E foi muito bacana, assim, pelo acolhimento de todo mundo. Quando eu estava também grávida, tinham outras 3 meninas da mesma turma que eu que estavam grávidas também. Até os professores falavam que o terreno daquela turma era extremamente fértil, porque tinham 4 meninas grávidas naquela turma. Acabou que só quem concluiu o curso fui eu. E as outras meninas hoje seguem outras áreas, seguem outras universidades. Eu lembro que o final da gravidez foi um pouco mais conturbado, porque veio a preocupação de que a gravidez ela só iria até o momento de segunda VA. Então, terceira VA e finais não estavam lá no prazo mais, estavam no pós-parto. Então, chegou assim, poxa, eu tenho que passar em todas na segunda VA, tenho que ter notas excelentes. Não era tanto um problema. Primeiro e segundo períodos, eles são bem tranquilos com relação às disciplinas. O primeiro mais ainda, o segundo já teve algumas que foram um pouco mais puxadas, um pouco mais dispendiosas, como a disciplina de André, né? Desculpa, André, mas é sim, um pouco puxado. E aí o que aconteceu foi que eu consegui ir levando as cadeiras. Uma que me preocupava era cálculo, mas foi a primeira que eu me livrei. Tinha os professores todos muito dispostos a me ajudarem. Alguns diziam que ficavam com medo de eu lá na sala, que eu não queria ir para casa e aproveitar o tratamento excepcional de faltas que a gente tem, tá? Que todos fiquem cientes, que é muito fácil, muito simples de abrir esse processo e você começa a ficar acobertada ali com as faltas na universidade. E é de uma forma muito simples que você abre e você começa a ter um apoio muito bom de todos os professores da UAST. Pelo menos os professores dos períodos que eu estava eram muito bons e me apoiavam bastante em tudo. Só que eu não queria gozar desse direito, eu queria ir para a universidade, assistir aula com todo mundo e fazer minhas avaliações com todo mundo. Isso era importante para mim. Era aí, Rebeca, minha colega de turma, aí como Rebeca me ajudou. E eu não queria realmente faltar, eu queria ir todos os dias. Aí os professores começaram a falar, André sempre se prontificava para poder me ajudar, Romero também, eram professores excelentes para me ajudar. Mas eu não queria, eu queria ir. Mas enfim, eu consegui. Eu lembro bem da semana, como foi uma semana bem assim, conturbada, mas que tudo deu muito certo no final. Meu parto era marcado para um sábado. A minha médica sabia também dessa minha condição de universitária e que eu prezava muito pelo meu bom caminhar dentro da universidade. E aí marcou meu parto para um sábado. Já nas últimas, até onde eu poderia levar aquela gravidez. Na segunda-feira, eu fiz a prova de André Laurene, ou de André Lima. A Laurene veio depois. De André Lima. Eu lembro que eu passei o sábado na casa de outra colega estudando. Eu saí lá meia-noite, meus pés super inchados. E aí, na segunda, eu fiz essa prova. Só faltava, essa era a última prova. E não era muito simples, né? Uma prova cheia de muitos detalhes, como é a prova de André Lima. E quando foi na terça, foi o último dia de aulas para quem tinha terminado em segunda VA. Só não tinha saído ainda a nota de André Lima. Quando foi na quarta-feira, depois do almoço, eu já estava no meu primeiro dia de férias, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Logo por volta ali do meio-dia.
E André Lima não tinha colocado essa nota ainda dele no SIGA. E eu disse, e agora? Meu Deus, se eu fiquei na terceira VA de André Lima, o que é que eu vou fazer? Aí sentei aqui, respirei fundo, comecei a organizar as coisas, que eu estava realmente sentindo bastante dor. E eu não saía da minha cabeça a nota de André Lima, a nota de André Lima. Cheguei, sentei na poltroninha aqui, relaxei. Eu digo, agora eu vou esperar essa nota enquanto a minha mãe terminava de organizar as coisas. Chegou a nota, se eu não me engano, eu tirei 9,8. Foi por volta de umas 3h30 da tarde que chegou essa nota no SIG. Aí eu disse, nossa, agora eu tô tranquila. Agora amanhã a gente pode pegar as coisas e vamos para o hospital, que agora eu vou ter Laura tranquila. Depois disso, então, eu comecei, foi tudo tão perfeito que aí eu comecei, usei todas as minhas férias. Como as férias do final do ano, ela nasceu em dezembro, as férias são bem consideráveis, né? São férias grandes. E aí, no primeiro dia de aulas do terceiro período, eu já estava de volta na universidade. E aí é muito importante, assim, acho que o fundamental de eu ter conseguido levar tudo isso é realmente você ter apoio. Senão, eu acho que eu precisaria de um psicológico um pouco mais forte e acreditar um pouco mais em mim para poder conseguir isso, que na época eu não acreditava, mas eu tinha apoio. Depois que Laura nasceu, durante os primeiros meses, por incrível que pareça, era mais tranquilo do que no final, porque Laura era uma criança muito mais tranquila, era um bebê tranquilo. Quando ela foi começando a crescer, ela muito curiosa, muito esperta, fala demais pelos cotovelos. Daí ela começou a dar um pouquinho mais de trabalho, já o final do curso foi um pouquinho mais complicado do que logo depois que ela nasceu. Porque aí a jogada para poder conciliar tudo e ela realmente sim foi um pouco mais pesada. O momento de volta para a faculdade foi um momento também de um pouco de afastamento de Laura por conta da amamentação, porque aí ela precisava agora não ficar mais só no leite materno, começava a introduzir a fórmula, e aí também foi um momento assim um pouco de desgrude entre mãe e filho, que até então eram 24 horas ali grudados. Mas como ela tinha uma relação também muito boa com a minha mãe, foi tranquilo para mim isso aí. Aí, outro momento em que foi um pouquinho difícil foi quando começaram as minhas pesquisas. Depois que eu finalizei o quarto período, que eu paguei Zoologia D, né? Aí eu conheci Alexandre, professor de Zoologia D. E comecei a realizar algumas pesquisas com ele. Ele me convidou para trabalhar com ele, com aves. Até então, eu acredito que ele não tinha orientandos na UAST, ou se eu não me engano, só tinha uma, que trabalhava com algo computacional, algo relacionado a somente um levantamento de dados por computador. E aí ele não tinha ninguém que fosse para o campo com ele. E eu queria ir. Só que aí ir para o campo em ornitologia significa alguns dias fora de casa. E aí começou esse outro impasse. Eu quero fazer essa pesquisa, é um desafio para mim, é uma pesquisa incrível. Eu tenho o Alexandre para me dar um apoio, tenho minha mãe para me dar o apoio, só que ficava aquela coisa, aquele aperto no coração, sabe? Eu chegar, sair de casa, às vezes ficar sem internet, ficar sem área para celular e voltar 2 dias depois, voltar 3 dias depois. Mas, enfim, deu tudo certo. Tive sim que passar alguns 3 dias, 2 dias fora de casa, distante, sem dar muita notícia. Mas aí Laura já foi crescendo com isso. Ruim porque muitos momentos da minha filha eu acabei perdendo, porque eu não ficava exatamente grudadinha com ela em casa. Assim que eu saía da universidade, muitas vezes eu não vinha para casa, ia para o campo. Ou então chegava na universidade de 7 da manhã, 7h30 da manhã por aí, e às vezes já cheguei a vir no ônibus, no último ônibus, que é o ônibus de 10 da noite. Tudo por conta que eu queria fazer essas pesquisas, eu queria trabalhar com isso, e eu gostava. E a pesquisa pedia muito de mim. Alexandre também, não sei se vocês já chegaram a conhecer, ele é bem exigente, mas ele também entendia super
todo esse lance da maternidade que estava por trás, tanto que ele sempre queria me ajudar. Sempre foi um orientador assim que buscou sempre que eu tivesse bolsa e que o tempo fosse mais maleável, o tempo para pesquisa, o tempo para levantamento de dados, para leitura de artigos, para participar de reuniões. Ele sempre se importou muito comigo e com o jeito que eu conseguia levar o meu tempo. Então, o apoio aí foi mais uma vez fundamental, agora não só da minha família, mas também da parte da universidade em si. Não agora mais para aquela pessoa que estava em tratamento excepcional de faltas, mas uma pessoa que já era mãe, que precisava ter atenção, dar atenção em casa, mas que também queria desenvolver pesquisa, queria participar de congresso, queria sair para pesquisar, queria sair para dormir no mato. Então, no final do curso, Laura já estava grandinha, já era uma criança de 3 anos, quase 4 anos. E deu tudo certo no final. Ela entendia, Laura, ela cresceu entendendo o que eu fazia e cresceu entendendo a necessidade para mim daquilo que eu fazia. Porque eu nem entrei no curso de biologia de paraquedas, eu entrei no curso de biologia porque eu queria fazer biologia. Então, ela entendeu já a importância daquilo que tinha para mim. Eu pretendia continuar na carreira acadêmica, porém, por muitas questões políticas, no ano que eu nasci, ou que eu saí da universidade, que eu nasci como bióloga, né? Mas que eu saí da universidade por muitas questões políticas, que eu não preciso citar muitas aqui, para não gerar atribulações. Muitas bolsas foram cortadas, e aí eu acabei desistindo do mestrado imediatamente assim que eu saí. Não por falta de apoio de ninguém, mas foi uma coisa minha mesmo, que eu já ensinava em cursos preparatórios para vestibular. Toda a vida também adorei ensinar. A Rebeca está aí de prova também comigo. E aí eu já comecei a ensinar 1 ano antes de me formar, eu comecei a ensinar em um curso preparatório para vestibular, onde você não exige de você uma licenciatura. E aí a rotina ficou ainda mais complicada, porque Laura precisava entender agora que além de estudar, eu também queria trabalhar. Depois que terminei, passei mais um tempo ensinando somente no curso pré-vestibular, iniciei uma formação pedagógica para, além de bacharela, ser licenciada. Comecei a ensinar em escolas e me pós-graduei em gestão escolar e hoje também coordeno a escola. E aí acabou que minha rotina ficou muito mais puxada. Hoje em dia, eu passo muito mais tempo fora de casa do que quando eu passava na universidade. E aí Laura tem que entender que aí é por questões de trabalho mesmo. Mas durante a universidade, é sim um tempo que eu sinto muita falta. Por mais que eu falasse que eu não via a hora daquilo acabar, é sim um tempo que eu sinto muita falta. E que Laura, ela aprendeu a lidar com a mãe universitária que ela tinha. Hoje ela aprendeu a lidar com a mãe professora que ela tem, com a mãe coordenadora que ela tem, e que não é só ela, mas ela também entende que acima de tudo vem ela. E eu tenho uma relação, assim, bem aberta de sempre dizer tudo que eu estou fazendo, de dizer para onde eu vou, de não mentir se eu vou demorar. Tipo, eu não dizia, mamãe vem já, se eu ia passar 2 dias no mato. Eu disse, não, você vai contar 1 e 2, você vai dormir 2 noites e aí depois eu chego. Porque era importante também que ela entendesse que eu não estava fazendo algo ali para mentir para ela, para enganar, para ser ruim para ela. Era algo bom para mim e, consequentemente, ia ser bom para ela também, né? Então, ela entende hoje, ela fala que tem uma mãe bióloga, ela fez alguns períodos aí, né, na faculdade, ela já cursou morfologia com o André Lima, e, enfim, mas foi um caminho muito tranquilo. Não vou dizer, assim, que em todos os momentos é tranquilo, algumas vezes a gente tem que se desdobrar em 1000 para poder dar conta de tudo. Já me peguei muitas vezes em dormir 3h30 da manhã. Quando eu olhava o relógio assim, eu disse, meu Deus, já é essa hora. Mas as coisas não paravam, não parava de surgir coisas que eu precisasse fazer. E aí é por conta disso que eu digo que é mais puxado. Mas com um mínimo de apoio,
e com o mínimo de fé em você mesma, no caso, o mínimo de fé em mim mesma, é sim super possível. Não é algo totalmente, assim, que não combina, totalmente oposto. Só que um detalhe, depois que Laura nasceu, eu não sabia que eu tinha direito à bolsa, a uma bolsa maternidade, e eu vim saber disso depois que Laura tinha quase 4 anos, foi que eu soube disso. E eu acho sim que as universidades elas poderiam sim desenvolver alguns programas, podiam sim desenvolver estrutura para acolher melhor essas mães. Só que aí, com tudo isso que começou acontecendo, com tudo isso que acontece agora, o mundo louco que a gente está vivendo, eu acredito que esse é uma vontade minha e de muitas outras mães que vai ser adiada um pouquinho mais, né? A gente tem sim que comemorar cada pequena vitória da nossa universidade, de tudo, de uma internet boa, de um RU, tudo para mim é muito bem comemorado. Eu ainda não consegui sair da UAST, eu faço ainda parte de vários grupos da UAST, então é algo ainda que não desgrudou totalmente de mim. Eu sinto vontade de ir para lá, eu sinto vontade de assistir algumas aulas novamente. Eu digo direto, por mim eu voltava e assistia a aula de novo. Por mim, eu voltava e assistia a aula de Hélio de novo, porque a Rebeca sabe. E, assim, foi uma experiência muito bacana. Em nenhum momento, me passou no coração vontade de trancar o período ou de desistir da faculdade, porque eu sabia que eu entrei ali porque eu quis, era uma vontade minha. E aí eu não queria desistir, né? Não queria adiar meu sonho. Eu não venho de uma família rica, então eu sei que sim, que tempo é ouro. Então é por isso que eu não parei para ficar exclusiva para minha filha, pensando muito no futuro que eu ia dar a ela. Hoje eu acredito que ela tem uma vida minimamente confortável e que ela viva com tudo o que ela quer, mas se eu tivesse parado a faculdade, hoje, nesse momento de pandemia, em que todas as outras pessoas da minha casa trabalham com empregos informais que dependem de aglomeração, gente, a gente ia estar aqui na pior. Porém, eu estou conseguindo levar e parece que era tudo muito bem pensado, assim, tudo muito bem calculado. Algo divino calculou exatamente o dia que ela ia nascer e os planos que eu fiz. Para esse momento, tudo está indo como está. E ela ser uma criança que entende muito bem todas as necessidades que eu tive, principalmente para atender a ela em um futuro que foi próximo até, mais próximo do que eu imaginei. Pronto, eu acho que é isso. Tirando a emoção do dia do nascimento dela e essa nota. Obrigada, viu, André? Obrigada, menina. Muito obrigada pelo seu relato. Nossa, até me emocionei aqui. Meus parabéns por não ter desistido e ter seguido em frente. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir uma história tão Muito linda dessas. obrigada. Vitória. Ai, que linda relação de você com a sua filha. Eu fiquei muito tocada também nessa questão de não mentir, né? De ser muito clara, de ser muito aberta. Então, É muito importante, gente, em tudo. Muito importante você ter assim, ter transparência com o seu filho em tudo que você vai fazer. Porque eles começam a entender tudo muito cedo. E é importante que você conte realmente tudo que você vai fazer sem mentira, porque daqui a pouco ela vai entender a necessidade disso tudo. Não foi muito tempo, foi coisa de 2, 3 anos para a Laura entender a necessidade de tudo que eu estava fazendo. E entender que no final, a partir do momento que, talvez não a partir do momento que eu engravidei, mas a partir do momento que ela nasceu, aí foi que veio aquele estalo assim, poxa, agora eu não posso desistir. Agora eu preciso ir e ir o mais rápido que eu puder. E aí eu realmente tinha professores muito bons. Alexandre, eu não posso nem falar, eu não posso colocar um defeito naquele homem. Porque ele realmente fazia de tudo para me alavancar, assim, o máximo possível. Uma hora eu estava aqui, outra hora eu estava em uma ligação com o pessoal de Minas Gerais, me dando oportunidade em lá,
Depois estava em um e-mail com revisores da Polônia, aceitando artigo meu em revista de lá. Então, foi uma pessoa que me mostrou o mundo assim. E eu quero muito levar tudo isso que eu aprendi na universidade, de que o mundo é pequeno, que eu posso chegar onde eu quiser e que eu consigo, e que, por mais apertado que tudo pareça, uma hora dá certo, sim. Eu quero muito levar tudo isso para a Laura. E aí ela já sabe muito, ela estuda desde os 2 anos, eu coloquei ela na escolinha, e ela já sabe muito do que, para mim, é a educação. E aí, hoje, eu trabalhando com a educação, aí, então, é que ela tá perdida. Ou ela estuda, ou ela estuda. Obrigada, gente. Uma belíssima história. A gente é que agradece, muito necessário ter esse momento de discussão e para ouvir experiências lindas como essa. Então, agora também queria ouvir o relato da nossa Karen. Por favor, fique à vontade. Karen, a gente não tá conseguindo te ouvir. Não, ainda não. Acho que foi mesmo começo. Tem problema lá do começo. Pronto, agora eu tô te ouvindo. E agora? Uhum. Pronto. Eu gostaria de agradecer também pelo convite. Estou A muito gente feliz que em estar aqui agradece. com vocês também. Diferente da Carol, eu tô logo no início, tô um pouquinho longe do final de passar por tudo isso. Eu descobri minha gravidez lá pro quarto período, no meio do quarto período, e no final do quarto período, fui pro quinto, e aí veio a pandemia. Aí foi um boom, né? Eu também tive muito apoio de todo mundo, dos meus pais, do meu esposo, casei jovem também. Então, em relação à aceitação da gravidez, foi muito fácil. Meus colegas de faculdade aceitaram muito. Foi mais difícil para mim aceitar em si, porque eu estava logo no início, eu tinha acabado de começar a minha pesquisa na área que eu gostava, tinha me identificado com a biofísica, então eu tinha acabado de começar a minha pesquisa, estava super empolgada, tinha entrado na tutoria, que é uma coisa que eu gosto também. Então, para mim, sim, foi mais difícil de aceitar. E logo no quinto período veio a pandemia, então a gente ficou sem aula. E poucos meses depois eu descobri que a gente ia ter aula pela PLE, ia ser tudo online. E o que foi mais difícil para mim foi no início da PLE mesmo, porque eu tive meu bebê prematuro de 7 meses, então eu tive que ficar meses no hospital e eu tive que assistir todas as aulas pelo hospital, porque eu tinha pouca internet e não tinha como resolver as coisas da faculdade e licença, então foi bem difícil. Eu não queria atrasar, eu queria acompanhar todos os meus colegas, eu queria acompanhar todas as disciplinas que eles estavam pagando. Então, de início, o que foi mais complicado para mim foi a PLE, porque você sair de casa para estudar é uma coisa, agora você estudar em casa é totalmente diferente. O Gabriel agora ele tem 1 ano, então eu ainda estou na luta de criar uma rotina com ele, porque ele me vê em casa toda hora, então ele quer estar comigo toda hora, ele quer brincar comigo toda hora, ele ainda não entende muito que eu preciso estudar. Agora não, eu tenho que estudar. Então, para mim tem sido um pouquinho mais difícil pela questão de estar em casa mesmo, pela questão de estar muito perto dele, porque eu fico 24 horas com ele, então para mim é mais difícil em relação a isso. O Gabriel, ele é uma criança muito dependente de mim, porque o pai dele trabalha, então ele só tem a mim o dia inteiro, 24 horas ele só tem a mim. Então, para estudar com o Gabriel tem sido difícil. Mas é como a Carol falou, a gente tendo o apoio das pessoas, acreditando em si mesmo. E os professores são super de boas, eles entendem. Quando você fala que tem criança, eles já entendem que o negócio é um pouquinho mais difícil. Minha questão é só a questão de criar uma rotina. Eu não consigo sair de casa como a Carol que ia para a faculdade, dizer, ó, mamãe agora vai sair. Por você estar em casa, se torna mais difícil. Por você estar passando por tudo isso em casa, se torna mais difícil. Agora, no fim desse último período que eu estou pagando agora, está sendo mais fácil. Porque ele está entendendo que quando a mamãe está ali no computador, ele não vai. Ele já sabe que eu estou estudando. Ele já está começando a entender agora. Eu não sei como vai ser daqui para frente, se tudo voltar ao normal,
como é que vai ser eu ter que sair de casa e deixar ele. Mas é só o início, né? É só o início de tudo. Eu não tenho muita coisa para falar porque a minha experiência acabou de começar, né? Estou passando por tudo isso, então para mim tudo isso é novo, né? É isso. Muito obrigada pelo seu relato. E também outra história linda. Que bom que você tem tanto apoio assim também. Que bom. Realmente, né? Tudo fica muito difícil na pandemia, então eu não consigo nem imaginar o quão mais complicado ficou, né? Acompanhar o EAD, que já é pesado para gente que não tem filhos, né? Então, imagina para quem também tem mais essa responsabilidade da maternidade e da paternidade. Então, agora que vocês deram os seus relatos, a gente pode começar o nosso bloco de perguntas e respostas. Então, quem tiver dúvidas, quem tiver algum questionamento, pode colocar aqui no chat e a gente lê. E eu tenho uma pergunta, então queria dar início. A Carol falou no relato dela que ela só foi descobrir do auxílio de gestação bem depois de ter dado luz, certo? Então, eu queria saber como foi para a Karen, já que ela está passando por isso mais recentemente. Eu queria saber se você teve acesso a esse auxílio, que é o Programa de Apoio à Gestante, que, se eu não me engano, paga o valor de um auxílio creche, né? Porém, como estamos na pandemia, não tem necessariamente digamos assim, essa ida à creche, né? Já que as aulas estão sendo aulas remotas, né? Então, eu queria saber se você teve acesso a esse auxílio ou algum outro durante o seu período de gravidez e agora. Bom, o Gabriel nasceu bem na pandemia mesmo. Então, agora que eu tô começando a voltar a tudo, então meio que eu não tive muito acesso, porque mais por mim não procurar mesmo, por ter muita coisa nova que eu tô passando. Mas eu já recebo bolsa, sim, da faculdade, então por isso é que eu não me atentei tanto. Mas eu já sei tudo. Antes de ter Gabriel, eu fui lá me informar, porque eu já recebo uma bolsa que não pode acumular. Então, para me receber essa, eu teria que abrir mão dessa outra e são o mesmo valor. Então, por isso que eu não atentei tanto a procurar, mas eu sou ciente dessa bolsa, porque eu fui antes me informar de como seria, se eu só receberia se depois que o bebê nascesse. Eu já me informei de tudo, por isso que eu não fui atrás, porque eu já tenho uma que eu recebo da UAST. Certo, entendi. Então, eu também tenho uma pergunta que seria para a Carol, já que, diferentemente da Karen, a Carol, ela se iniciou na maternidade antes da pandemia. Então, eu queria saber, assim, se alguma vez você precisou levar a sua filha lá para a UASH, e se sim, se teve alguma mudança, assim, de reação das pessoas, sabe? Se você notou alguma mudança, assim, quando você ia com ela para a universidade, se isso já aconteceu. Eu acredito que eu só levei Laura para a universidade umas 5 vezes. Então, foi pouco, tendo em vista que ela nasceu, que ela estava lá comigo desde o terceiro período, né? Então, foi pouco, realmente. Mas, em relação a olhar diferente, só se fosse para o mais positivo. Realmente, acho que todo mundo da UAST, ele recebe muito bem, todas as mães, os colegas, como Karen falou, que os colegas são os primeiros a apoiarem, a darem uma força, a ajudarem na atividade, ajudarem, caso a gente precise, às vezes, até de cuidado com o filho lá dentro da universidade. Então, eu acredito que isso não foi um problema para mim, em nenhum momento. E é interessante, eu acho já muito mais difícil o momento que Karen está passando pela PLE. Porque, gente, home office com criança, estudar à distância com criança é ilusão. Não existe.
É uma coisa, assim, de louco. Eu tô aqui, às vezes, dando aula. Tá um milagre que até agora ela não veio gritar aqui na porta do quarto. E deve ser assim para a Karen também, que tem zoada, tem a rotina da criança e precisa fazer o dever, e precisa comer na hora certa, precisa comer uma coisa que não é pronta, precisa comer uma coisa que precisa ser feita. Então, é um mundo de atribulações entre você estar bem, você ser saudável, você ter uma criança saudável, você ter uma criança educada, você se educar, você entrar no mercado de trabalho. São muitos caminhos e que você acaba tendo que abarcar todos de uma vez só. E aí, tem horas que a gente deita assim, a cabeça dói e diz, meu Deus, eu quero muito desistir de tudo isso. Eu tô surtando, eu não quero mais. Eu vou desistir. Tem quem cuide da minha filha, eu vou sumir. Mas aí depois a gente olha para o bebezinho assim e diz, não, vamos ficar mesmo, né? É o jeito, vamos ficar por aqui. Ela precisa de mim, no caso de Karen, ele precisa dela. Mas, enfim, tinha muito apoio dos colegas da universidade. Tanto como no caso, eu não levava ela para a universidade, eu tinha minha mãe para ficar com ela, eu tenho até hoje minha mãe para ficar com ela. O entendimento das minhas colegas também, quem sempre fazia trabalho comigo, era entender também, por exemplo, o meu horário aqui. Quando eu chegava em casa, às vezes precisava fazer uma coisa à noite. Aí eu disse, não, eu vou fazer depois que eu botar a Laura para dormir. Então, às vezes, mandava uma foto perto de meia-noite, depois de meia-noite, porque eu tinha o compromisso de primeiro colocar Laura para dormir. Então, sempre tinha esse entendimento por parte de todo mundo. E presencialmente era tudo muito tranquilo, sem olhares tortos. Que bom que vocês tiveram esse apoio, né? Pode falar, Mirella. Eu tenho uma pergunta agora para fazer para Karen. Karen, você acha que quando a gente conseguir ter aulas presenciais novamente, quando a pandemia, né, se normalizar, você acha que você vai conseguir desempenhar um melhor desempenho para acompanhar as aulas do que em home office? Ou você acha que não, que vai piorar? Eu tenho certeza que vai melhorar. Porque, como a Carol citou, e eu já tinha falado antes, é complicado. Você não consegue criar uma rotina com a sua criança, você dentro de casa. A questão também é que eu amamento ele, então ele quer estar 24 horas comigo. Ah, porque muitas pessoas falam, você já tem que ir tirando. Quando eu voltar para a faculdade, eu vou ter que tirar a amamentação dele. Eu vou ter que já ir ensinando a ele. Mas dentro de casa é bem complicado. Você estudar sem criança dentro de casa já é complicado. Porque vem outras coisas, né? Com ele a complicação é só que ele ainda não entende. Ele não sabe que eu não posso estar ali toda hora. Ele quer brincar, ele quer. Às vezes ele dorme meio-dia, aí ele acorda 3 horas da tarde para almoçar. Aí eu tenho que parar a aula, eu tenho que fazer. Ele não tem uma rotina, ele não tá me acompanhando. Eu acordo cedo, mas ele dorme. Aí quando eu já estou fazendo almoço, ele já quer dormir de novo. Quando eu estou no meio da aula, ele quer almoçar. Então, você não cria uma rotina, porque eu estou 24 horas aqui. Quando a faculdade voltar, para mim, eu penso que vai ser mais fácil, porque eu vou sair no horário, vou voltar em outro horário. Então, ele já vai se acostumando. A mamãe saiu agora, vai voltar mais tarde. Então, ele já vai se acostumando com isso. Você em casa, não. Na teoria é bonito, agora na prática não dá certo você criar uma rotina de estudos com a criança com você, assim, 24 chorando, beliscando, mordendo, querendo atenção. Então é bem mais difícil. Eu creio que sim, vai melhorar bastante quando tudo voltar ao normal, se for possível voltar ao normal, né? Eu também acredito, Karen, que vai melhorar para você e torço também, por isso que melhore. Tem perguntas aqui no chat. Talvez se a gente tivesse em outra instituição, se a gente teria o mesmo apoio. Eu já ouvi relatos de outras pessoas que não tiveram o mesmo apoio, estando em outras instituições. Já ouvi relatos de pessoas que até instituições privadas também não conseguiram esse mesmo apoio, fora que aí em instituições privadas você não teria essa ajuda financeira.
né? Que fala em ser auxílio creche, Mariana, mas eu acredito que servem para duas coisas. Porque, assim, mesmo que você, por exemplo, eu tinha minha mãe para deixar Laura, né? Só que uma criança gasta e gasta muito. Poderia ser o caso de eu ter que parar de estudar para que eu trabalhasse, continuaria deixando a Laura com minha mãe, mas para eu trabalhar, para poder eu comprar as coisas para a Laura, para eu sustentar a minha filha. Só que aí, como o pai dela sempre me ajudou, sempre esteve comigo, junto comigo, nós moramos juntos até hoje, então eu também não tinha esse problema. Acontece só que ele não tinha... Eu não confio hoje com Laura, com quase 6 anos de idade. Eu ainda não confio nele hoje totalmente, porque eu acho ele desatento. E Laura, como é muito esperta, muito, assim, ligada toda hora, aí eu acho que se eu deixar ela só com ele, vai acontecer alguma coisa de errado. Daí minha confiança fica só na minha mãe mesmo. Só que aí, com tudo, ele sempre ajudou. Sempre foi muito presente na vida dela. Na verdade, ele é o amor da vida dela e ela é o amor da vida dele. Então, quanto a isso, também não tenho do que reclamar. Eu sei que é muito mais difícil para a gente que não tem esse apoio. É muito mais difícil para a gente que não tem condições financeiras. E eu acho, assim, que minha situação, ela é até mais fácil. E agora, escutando Karen, eu acho ela mais fácil ainda do que a situação de Karen. Então, é uma história, é uma maternidade na faculdade, com todos os seus empecilhos e lutas. Porém, eu acredito que ainda seja muito mais tranquila, talvez, até do que a história de Karen, por estar com ele ali. Tem horas que eu falta um pouco surtar aqui em casa, querendo dar aula, sem Laura deixar. E acredito que se André tivesse filhos pequenos... mas eu acho que André tem filhos pequenos. Ele também pode passar por isso. Oi, André. Oi. Eu já tinha levantado a mão aqui para falar, né? Eu acho assim a história de vocês incrível. Assim, vocês realmente são vencedoras e eu me identifico mais uma vez aqui, né, com a fala de vocês, porque eu também tive uma filha durante a minha graduação. Então, acho que poderia incluir aí mãe e pai e acadêmico também. Eu sei exatamente o que é que significa o que vocês passaram, porque eu também sou uma pessoa que fui muito próxima, né, da minha filha, no caso, né, e de minha esposa, que a gente era da mesma sala, da mesma turma. Então, eu sei exatamente todas essas dificuldades e conheço, assim, muito de perto. E assim, também eu me identifiquei, Carol, inclusive no ponto que você falou aí, quando chegou lá no final, né, ali nos finalmente, cadê a nota de André Lima que não sai? Eu me lembro claramente disso, que eu lembro perfeitamente que eu disse, olha, eu vou fazer a prova lá na maternidade, mas você vai fazer para finalizar e fechar o semestre. Mas enfim, você foi forte, guerreira e conseguiu finalizar e com toda a modéstia, né, Carol? Peraí, quase fechando a nota de 10. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando minha filha nasceu, logo em seguida começou uma greve na universidade de 3 meses. E aí foi a mesma coisa que você estava falando, né? Então, assim, a gente não perdeu nenhum período, né, da universidade, não perdeu nenhum, nunca reprovei uma cadeira, nem minha esposa também, a gente nunca reprovou nenhuma cadeira, e assim, uma coisa que é muito importante, assim, tem claro que a mãe, ela tem um peso gigante, muito, muito maior do que o pai, né, por mais que a gente tente ajudar de alguma forma, mas a mãe é muito mais pesado, né, essa rotina. Mas, assim, uma coisa que é muito importante é a ajuda dos colegas, né? Assim, é muito importante esse momento que eu quero destacar aqui, para que as outras pessoas vejam e olhem com uma sensibilidade para essas mães que estão na universidade e que qualquer ajudinha, né, qualquer atenção que for dada para elas, será, assim, uma ajuda incrível, né? Às vezes, o próprio aluno pode pensar que, não, eu não vou fazer, por exemplo, um trabalho
com ela, porque ela vai ter dificuldade, não vai conseguir ajudar em nada no trabalho. Você tem que olhar o inverso, né? Você tem que realmente ter um pouco de empatia e compartilhar um pouco essa dificuldade e ajudar, que isso é essencial, porque, na verdade, tudo é um conjunto de auxílio, um conjunto de ajuda. É o pai, é a avó, é o avô, é o parente, é um colega, é a universidade, é um apoio financeiro. Então, assim, você sozinho não consegue, porque são muitas dificuldades mesmo. Então, se você não tiver uma rede de ajuda ali, você realmente vai ter dificuldade, né? E isso que eu gostaria de salientar aqui nesse momento, para que a gente crie, realmente tenha essa sensibilidade com as colegas, né, no caso, que são mães, que precisam desse apoio, precisam dessa ajuda, né? O mínimo que seja, até mesmo atenção. Às vezes a pessoa falta porque o filho adoeceu e tal. A pessoa ter o simples fato da pessoa chegar e dizer, olha, tu faltou ontem, ó, teve isso, 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 é preciso fazer isso, 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 essa atividade. Então a pessoa vai ficando perdida ali, daqui a pouco não consegue acompanhar, né? E realmente acaba não resistindo, porque as dificuldades são muitas, né? E vai se juntando uma coisa com a outra e acaba desistindo, né? E era justamente isso, né, que eu queria perguntar assim a vocês, do ponto de vista de vocês, mas agora atualmente, qual é assim a principal dificuldade que vocês acham que existe para a mãe que está na universidade e qual é o conselho que você poderia dar a essas mães? Karen, pode falar. Karen, a gente não está conseguindo te ouvir novamente. Pronto, agora foi. Sim. A maior dificuldade em si na universidade, para mim agora, é acompanhar tudo. Você tem que acompanhar tudo, todos os detalhes, fora o que você já tem que acompanhar em casa. Uhum. Então, para mim, minha maior dificuldade em si é acompanhar tudo isso. E um conselho assim que eu dou, que está me ajudando bastante e que eu coloquei na minha cabeça, é que são prioridades. Meu filho é prioridade e meu estudo é prioridade. Então, não dá para escolher, não dá para abrir mão de nenhum dos dois. O que dá para fazer é ir levando, é caminhando com os dois. Então, o que eu coloquei na minha cabeça, de início eu surtei, eu pensei que eu não ia conseguir, não vou mentir, mas o que eu coloquei na minha cabeça é isso, prioridades. Meu filho é prioridade, a universidade para mim também é prioridade. Então, não daria para abrir mão de nenhuma dessas coisas. Porque eu já ouvi muitas pessoas falar, se não tá dando, se você não aguenta, deixa. Mas, para mim, meu filho e a universidade é a minha prioridade. Então, é isso que eu tenho colocado na minha cabeça e é o que está me ajudando a ficar até a madrugada resolvendo tudo, cuidando dele. É o que está me ajudando até agora. Faço das palavras de Karen as minhas, que é estabelecer prioridades e que muitas vezes algumas outras situações, tipo desgastes com amizades, desgastes com relacionamentos, que pode vir a acontecer, é você tirar isso logo assim de foco, tirar isso do centro das suas atenções e se considerar ocupado o suficiente com filhos e universidade. Porque o momento em que seu filho vai precisar de você não é a vida toda, é um curto período de tempo. E a universidade também não é a vida toda, também é um curto período de tempo. Então, a dependência do seu filho passa, as provas da universidade passam, só que enquanto não passam, precisam de sua dedicação. E minha maior dificuldade, eu acho que foi só conciliar o final da minha gravidez com tudo que eu precisava fazer. Foi mais difícil, o final da minha gravidez foi mais atribulado, foi um momento assim de muita expectativa, de muito medo, de muita ansiedade, eu não conseguia dormir mais. Eu tomava calmante natural para poder conseguir ver se eu levava as coisas. O ginecologista brigava comigo, dizia que eu precisava descansar, dizia que eu precisava relaxar, porque minha cabeça não parava mais. Ou era preocupação com o momento do parto, preocupação com o que ia ser depois, ou preocupação com a universidade, com tudo que eu precisava fazer.
Hoje eu acho que eu dou conta de muito mais coisa do que eu dei naquele determinado mês, naquele determinado momento. Só que aí, né, mulheres, turbilhão de hormônios, hormônio sobe, hormônio desce. Daí eu acredito que esse último momentinho foi o mais difícil para mim, respondendo também a pergunta de Luísa, que estava lá no chat. Então, só para finalizar, né, aqui a minha fala, a minha pergunta, é, é que realmente a gente tem que estabelecer prioridades e metas, né? Porque é uma prioridade as duas situações, tanto o seu filho, né, quanto a universidade, você tem que valorizar e tem que dar prioridade mesmo e vencer os obstáculos. Então, eu vejo por esse lado, né, a pessoa tentar vencer os obstáculos, né, e saber que mais adiante você vai colher bons frutos, né? Você está fazendo isso, inclusive, por eles, né? Pelos filhos também. Você quer ter mais estabilidade na sua vida, enfim. E tudo isso é muito difícil, viu? Não é moleza, não. Só aproveitando o ensejo, eu estudei, eu trabalhei, eu fiz estágio. Quando eu fazia mestrado, eu fazia mestrado durante o dia, trabalhava em Palmares, a 120 quilômetros de Recife. Eu viajava todos os dias para lá e voltava. Chegava em casa de 12h30 a 1h da manhã e de 6h já estava acordado de novo para levar, inclusive, minha filha na escola. Então, não é fácil, mas a gente sabe que um dia vai melhorar. Talvez, pelo menos a gente tem que acreditar. André, Oi. isso que o senhor falou sobre metas é muito bom. E que quando você se enche assim de responsabilidades, quando você se vê com uma vida muito cheia, talvez o ideal não seja você estabelecer metas muito grandes. Por exemplo, você tá aqui e pensar, Karen, por exemplo, pensar na conclusão do curso dela. Vamos estabelecer uma meta menor? Minha meta de hoje é conseguir alimentar bem o meu filho e fazer uma atividade de cálculo, por exemplo. Então, Isso. hoje é a minha meta, essa é a minha meta de hoje. E aí começa e vai assim, de pouco em pouco, quando você menos vê, menos perceber, você vai estar concluindo uma meta grande, como é o caso da conclusão do curso. Uma defesa de Exato. monografia. E assim, eu tenho feito isso também. E hoje meu bebê está com 19 anos e o outro com 14. É isso, parabéns para vocês, viu? Vocês são ótimos. Obrigada, André. Obrigada para todo mundo, viu? Obrigada. Karen, eu acho que tem pergunta para você no chat. Deixa eu ver. Karen Jefferson perguntou como foi no momento do parto, tendo que acompanhar as aulas e estar com o teu filho. É complicado. O Gabriel, ele nasceu prematuro, então eu não tive ele em Serra Talhada, porque nenhum hospital aqui em Serra Talhada suporta, né, o nascimento prematuro. Então eu tive que ter ele no Recife. E aí eu tive ele no auge da pandemia. Eu fiquei sozinha no hospital, minha mãe não pôde entrar, então já foi um choque ter que ficar com ele só, fazer tudo só com ele e ter que ficar com ele internada e ter que acompanhar as aulas. Eu não tinha internet boa, então eu ficava surtando, eu ficava só trocando de chip, porque da área para me conseguir acompanhar. E o que me ajudou mesmo foram meus amigos. É, eles me ajudaram bastante, porque, ó, Karen, vai fazer uma atividade, me ajudavam a fazer a atividade, porque eu nem estava acompanhando a aula, gente, quanto mais fazer a atividade. Então, era mais resumão que meus amigos me mandavam mesmo para fazer a atividade, porque o mais difícil para mim até agora foi no momento do meu parto, porque eu nem esperava ter ele de 7 meses, eu nem esperava ter ele em outra cidade, e eu não esperava que ia ter a PLE. Então, foi um surto, porque quando eu me inscrevi na PLE, ele estava para nascer há 2 meses depois. Então, já ia dar para me ter acompanhado bastante as aulas, já para me ter feito primeira VA, então eu já estava feita, já estava tudo certo. Daí ele veio de 7 meses. Foi tanto que
eu tava ótima, numa noite eu já tava indo pro Recife, não levei nada, não levei caderno, não levei nada, então a enfermeira me emprestava caneta, e foi assim. Durante um mês eu consegui acompanhar o início da PLE lá com ele, e o que foi mais difícil foi porque ninguém podia entrar devido à pandemia mesmo. Então eu tinha que cuidar dele, eu tinha que acompanhar as aulas, mas passou, como o Carol falou, é importante a gente determinar metas, né? Porque, ó, hoje eu fiz isso, e é isso que eu faço, gente. Hoje, por exemplo, hoje o dia foi extremamente corrido para mim, mas daqui para meia-noite ele acaba e se inicia um novo dia. E a gente vai de um dia por dia. Vai colocando meta grande, não, porque você olha e cadê o final? Coloca uma meta pequena de um dia e você consegue, gente. A gente leva. Verdade, Karen. Hoje eu adiei uma aula minha para amanhã, que começaria de 7 hoje. Aí eu disse, não, ei, posso trocar o horário? Em 3 dias na semana eu fecho os 3 turnos. Eu trabalho manhã, tarde e noite. Aí tá sendo um pouco puxado por conta disso, mas infelizmente estamos em um momento que ninguém pode recusar trabalho. Bom, eu gostaria de avisar que a gente acabou de enviar o link do formulário de presença no chat e que vocês precisam assinar só uma vez mesmo. Quem está inscrito no Oikos, no caso. E Jefferson, ele levantou a mão. Oi, Jefferson, pode perguntar. Olá, só para complementar mais uma pergunta para Karen. Tua mãe depois não conseguiu entrar? Tu ficou um mês sozinha? Não, aí, para alguém para lhe acompanhar, você teria que provar um psicólogo que você não era capaz de cuidar do seu filho só. Aí foi que começa a história. Mas eu estava abalada psicologicamente. Eu estava quase enlouquecendo ali dentro daquele hospital, porque era tudo novo para mim. Aí o que aconteceu? Não façam isso, mas eu comecei a ver vídeo na internet de como eu podia mostrar para o psicólogo que eu precisava da minha mãe ali comigo. Não Então, julgo, gente, faria o mesmo. então eu dei uma de doidinho mesmo. Não olhava nele, chorava, ria ao mesmo tempo, fazia gestos repetitivos que eu vi na internet que as pessoas fazem. E com uma semana antes de eu ter a alta, eu consegui que minha mãe entrasse. Aí ele declarou que eu declaro que a paciente Karen não é capaz de cuidar do seu filho. E aí minha mãe entrou porque eu era incapaz de cuidar do meu filho. Mas depois que ela entrou, eu consegui tomar um banho, porque eu ficava no hospital, eu fiquei num quarto onde tinha 12 mulheres e todas tinham tido filhos cesáreos. Só eu tinha tido filho normal. Então, eu não conseguia ir no banheiro, porque meu filho tomava ele tomava banho de luz, porque ele nasceu amarelinho. Então, eu não conseguia deixar ele só, porque ele não ficava quieto. Eu tinha que ficar lá com ele. Então, aí eu já comecei a endoidar daí, porque eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia. O banheiro era longe, ele chorava muito. Aí foi quando eu comecei a ver vídeo na internet para me ver como é que eu podia mostrar esse psicólogo que eu não estava bem. Aí, com uma semana antes de eu ter alta, a minha mãe conseguiu entrar e foi, assim, a melhor semana naquele hospital que eu tive foi quando a minha mãe entrou, uma pessoa com experiência. Eu nunca tinha tido um filho, gente. Então, pra mim, assim que eu tive ele, jogaram ele no meu braço e falaram, toma, me desceram na cadeira de roda e eu fiquei com ele, eu surtei. Eu disse, minha mãe não vai entrar, comecei a chorar, liguei pro meu esposo, liguei pra minha mãe. Aí, a melhor parte, assim, do meu parto foi quando minha mãe entrou, tomei banho, pintei cabelo. Minha mãe conversou comigo, explicou que não era daquele jeito que eu estava cuidando. Então, por isso que eu digo a vocês que foi mais difícil para mim, porque eu estava só no início. Mas depois que a minha mãe entrou, foi maravilhoso. Karen, você foi uma guerreira. Pelo seu relato, a gente consegue ver que foi bastante difícil. E que bom que você conseguiu passar por tudo isso. E que bom que você conseguiu que sua mãe estivesse lá junto com você, mesmo que nos últimos momentos, para te ajudar e te auxiliar. Porque a gente sabe como que é importante ter alguém que ajude a gente nesses momentos tão difíceis.
Alguém está como levantada, deixa eu ver quem. É Jefferson? Você ainda quer falar, Jefferson? Não, eu esqueci de baixar a mão. Obrigado, Karen. Por nada. Karen, parabéns, viu? Você é incrível. Obrigada. 15 dias depois que Laura nasceu, eu tive uma crise de pedra na vesícula. Eu pensei que eu ia morrer, eu desmaiei. Eu pensei que eu ia deixar minha filha aqui. E aí, minha sorte era que realmente eu estava de férias. Porque se eu não estivesse de férias, eu não sei como eu ia dar conta de ser puérpera, né? De acabar de ter tido um filho, de estar com pedra na vesícula e de dar conta também de outra cirurgia, porque eu não consegui, queria muito ter tido Laura normal, mas depois de 9 horas de trabalho de parto, eu estava muito cansada, asmática como sou, e não conseguia insistir mais, e não tinha nenhum centímetro de dilatação. Daí a médica me disse, olha, você quer esperar para o outro dia? E eu disse, eu não consigo. Então, aí eu pedi que realmente a gente entrasse para cesárea, e que, assim, estava marcada uma cesárea, mas eu tinha conversado comigo mesma que se ela quisesse nascer antes, eu ia entrar para o parto normal, porque eu sabia que era muito melhor para mim e para ela. Só que aí não consegui. Mas também foi tudo tranquilo na cesárea. Não é uma cirurgia bacana, ela é bem chatinha, a recuperação é chata. Que bom, Karen. Acho que o melhor para você ter conseguido cuidar do seu filho e ainda ter sido muito forte nesses dias que você passou sozinha foi sua força depois de ter um parto normal, porque uma cesárea é muito chatinha. Eu tive cefaleia pós-RAC, e aí eu pensei que eu ia surtar quando Laura chorava para mamar, que eu precisava levantar minha cabeça. Eu chorava também, porque eu não queria, porque doía demais. O meu peito abriu, quando Laura tirava a boquinha do peito, saiu uma gotinha de sangue, era muita, muita, muita dor. Depois veio essa dor da vesícula, tive que operar de novo. Olha, mas foram acho que um mês assim, que hoje eu sei que isso aconteceu, mas tem horas que nem lembrar dos pequenos detalhes eu não consigo lembrar mais. Parece que foi tudo um sonho que sai acabando, se desfazendo na memória da pessoa as coisas ruins. Eu lembro porque teve eventos marcantes na minha vida, né? Como um desmaio de dor, como a amamentação, que no começo é difícil, a outra cirurgia, mas enfim, foi um sonho que passou. Nossa, parabéns às duas guerreiras, muito guerreiras, viu? Tô super emocionada aqui, creio que não sou a única. Tem muita gente no chat também falando mesmo que tá emocionada. E realmente, meus parabéns pela perseverança das duas, por não ter desistido e ter enfrentado mesmo assim. E a Rebeca, ela levantou a mão. Pode falar, Rebeca, fica à vontade. Licença, eu acompanhei um pouquinho de cada uma das duas, meus orgulhos. Karen na pesquisa, Carol, 5 anos do meu lado, muito orgulho das duas. Agora eu vejo Karen, a luta de Karen com vários seminários na pandemia para gravar as aulas, as provas, é uma correria. E Carol simplificou tudo. Ela disse que eu estava aqui para provar, mas ela contou os mínimos detalhes. Porque Carol, ela não dormia. Eu acordava cedo, aí tinha uma mensagem de Carol de 4h30 da manhã. Isso ela não tinha dormido de jeito nenhum. Eu encontrei um artigo ótimo para o seminário, eu terminei as últimas 7 questões. Carol, eu fiz as 6 primeiras. Eu fiz as outras 7, 4 horas da manhã. Ela não dormia. Ela chegava na faculdade, continuava, porque era o momento que ela tinha, né, para conseguir. E tinha dia que Carol não tinha a voz para conversar, mas estava lá com os professores, animada, perguntando para o professor André, para de confirmar isso, é curiosa, nenhuma disciplina ela deixa para trás. É um exemplo, minha gente. Sigam, dá para escrever um livro essa história. Tá mesmo, Beca. Muito obrigada. Você foi essencial para mim. Obrigada de verdade. O mesmo. Rebeca,
Rebeca era minha duplinha, gente. Que lindo receber esse apoio dos colegas, não é mesmo? Eu queria saber se mais alguém tem perguntas. Podem ficar à vontade para levantar a mão ou mandar no chat. Está sendo muito, muito bom esse momento. Está sendo muito produtivo ter essa oportunidade de ouvir essas experiências de vida. Ou mais nenhuma pergunta? Eu queria, assim, que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo. No caso, seria um conselho, algo que vocês queriam que alguém tivesse aconselhado vocês quando vocês estavam tentando conciliar, né, a maternidade com a universidade. Então, assim, uma mensagem para quem está assistindo, algo que vocês queriam que tivessem dito para vocês, mas que vocês aprenderam e que podem passar para outras pessoas, para quem está precisando ouvir, assim. Karen, se quiser, pode começar. Pode falar. O que eu tenho para dizer, acho que primeiro é que ninguém é uma ilha e que apoiar o outro é essencial. Não há aquele que viva sozinho de tudo. Há sempre um precisando do outro. E se você acha que não vai precisar de ninguém, espere, viva mais um pouco e verá que precisa. Então, sejam empáticos. Ninguém sabe o que o outro está passando. Ninguém sabe o que você está passando por sua cabeça de meia-noite às 6 da manhã, como Beca estava falando. Então, sejam empáticos. Ninguém é uma ilha. Sejam fortes e perseverantes. Tenham metas pequenas que construam futuros grandes. Escolham muito bem as pessoas por quem vocês vão dedicar a vida de vocês. Tipo, se Karen tem o filho dela, eu tenho a minha filha, e são pessoas que eu tenho certeza que tanto ela quanto eu, a gente dedica a nossa vida a eles, e tudo que a gente faz a partir do momento em que eles nascem é para eles. Então, se eu terminei biologia, é para ela. Se eu estou na licenciatura em biologia, é para ela. Se eu me pós-graduei, é também para ela. Se eu trabalho hoje, manhã, tarde e noite, também é para ela. Então, escolham bem as pessoas a quem vocês dedicam as vidas de vocês. Sejam empáticos, perseverem, tá? Nada é em vão, nada, absolutamente nada. E eu sou uma pessoa que crê muito em Deus. E jamais falem que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Que eu tive Laura no meu primeiro dia de férias. Minhas férias foram suficientes para eu me recuperar de 2 cirurgias. Karen conseguiu se virar com internet, telefone. Karen conseguiu aí não surtar por causa de uma semana. Talvez se Karen tivesse passado essa mais última semana sozinha, talvez ela tivesse já estourado assim, tivesse dito, eu não quero mais isso, eu estou desistindo aqui, realmente está muito difícil para mim. Mas não, na horinha certa, a mãe dela chegou lá para ajudar ela. Então Deus escreve certo por linhas certas, sim. E tudo acontece no tempo certo. Não se afobem, não se desesperem, que nada é para já, né? Chico Buarque dizia que amores serão sempre amáveis, que não é para ninguém se afobar. E eu acho que é isso, gente. Agradecer demais esse momento aqui. Eu nunca tinha parado para falar sobre isso. 5 anos já, e eu nunca tinha parado para falar sobre isso. Respondendo à pergunta do que eu gostaria de ter ouvido, em relação a isso, eu sempre tive muito apoio. Mas uma coisa que eu posso aconselhar é que tenham mais amor, né? A história do próximo ele pode estar passando por uma coisa bem pior do que você está passando. Porque eu posso estar aqui achando difícil a minha maternidade, mas tem pessoas que estão só, não tem ninguém, é só ela e a criança, entendeu? Então é mais amor mesmo.
E amigos. Meus amigos, para mim, foram tudo, até hoje. Eu faço um trabalho, não, vou mudar esse apartamento para cá, porque ela não vai ter tempo. Eles esperam eu fazer as atividades na madrugada, porque eu só funciono na madrugada. Então, ó, eu vou dar essa cara e eu vou fazer agora cedo, mas eu sei que ela vai fazer só de madrugada. Então, tenta manter essas pessoas perto de você, sabe? Porque na universidade é criado muito esse coisa de competir, né? Ser melhor do que o outro. E graças a Deus eu tenho amigos ótimos para mim, que têm me incentivado. São os que não deixam eu desistir, que falou, minha, deixa disso, porque eu já falei muitas das vezes. Não sei se vocês conhecem Felícia, eu já falei muitas das vezes em desistir com Felícia, ela não deixou. Então, é vocês manterem perto essas pessoas, sabe? Porque você pode não ter apoio familiar, mas tem amigos na universidade. Você consegue sim ter amigos na universidade que lhe impulsionam para frente, porque a amizade é isso, ela impulsiona para frente. É conseguir ver o meu sucesso e o seu sucesso lá na frente. Então, o que eu tenho que aconselhar é isso, é mais amor pelo próximo, que não é só na universidade que precisa, né? É no mundo. E que você consiga enxergar a história do próximo, assim como você vê sua dor, vê a dor do outro, vê o sucesso do outro. E é isso, obrigada por. Eu adorei participar disso. Eu nunca tinha falado disso até hoje. Estou meio desabafando, porque ninguém nunca chegou e perguntou: e aí, como é a tua vida sendo mãe universitária? Então, para mim, foi super importante estar aqui essa noite com vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou e ficou até agora. E é isso. A gente, o PET, que agradece a participação de vocês. Foi muito lindo o relato de vocês e de como vocês foram fortes e estão sendo fortes até agora e conseguiram alcançar suas metas. Karen, que ainda está nesse período da graduação, que ainda vai precisar ter muita força e que vai precisar ainda de muita ajuda e que, se Deus conseguir, ela vai conseguir, se Deus quiser, ela vai conseguir. E a gente percebe o quanto é importante o apoio, tanto da universidade, como dos professores, dos alunos, dos amigos, e também como foi importante o apoio da família de vocês, para que vocês conseguissem chegar aqui, nesse momento, e que vocês não desistissem. Eu também gostaria de agradecer muito a vocês por terem tirado esse tempinho, já que tá tudo tão conturbado, né, principalmente ultimamente, mas mesmo assim vocês tiraram um tempo para compartilhar essa experiência de vida e que é muito necessário, né, que as outras pessoas elas saibam o quão difícil é a maternidade, né, até quando é fácil ainda é difícil. Então, foi muito produtivo esse momento. Eu fico muito feliz de ter escutado essa história de vocês, que realmente são muito guerreiras e eu desejo muita luz e muito sucesso daqui para frente também nessa caminhada de vocês, porque são duas histórias bem diferentes, mas as duas são muito lindas. Então, muito obrigada por esse momento aqui, que foi muito importante. Obrigado, Carol. Obrigado, Karen. Espetacular, viu, a história de vocês. E assim, espero que seja incentivo e muita também clareie a vida das pessoas, né? Dê um direcionamento à vida das pessoas que estão também em situação semelhante, né? Ou então que passaram, ou que estão passando, ou que vão passar, né? Por situações semelhantes. E é sempre bom escutar uma pessoa que já passou por essas situações, né? Então, assim, eu, em nome do PET, eu agradeço bastante por vocês terem vindo compartilhar aqui um pouco dessa experiência, tá? E é um momento realmente que a gente fica... que a gente nunca para, vocês nunca falaram disso para mim, que a gente nunca para, né? E a gente está com esse evento justamente para discutir essas questões que, de fato, nem sempre se fala, né? Agradeço bastante, viu, pela colaboração de vocês e muito sucesso aí na carreira de mães
e profissionais. Obrigada, André. Hoje eu acho assim que eu já me considero uma pessoa que tem sucesso no que faz. Eu gosto muito do que eu faço hoje. Não significa que eu vou parar por aqui também, mas que da mesma forma que hoje eu me considero bem-sucedida no que eu faço, em pouco tempo consegui coordenar uma escola. Às vezes eu surto também por causa dos filhos dos outros, e é super normal. Eu desejo também que Karen tenha esse sucesso profissional na área que ela escolher. Eu caminhei para a educação porque eu tinha duas grandes paixões, os passarinhos e a educação. Daí eu caminhei para a educação já por conta muito da maternidade, gente. Porque eu precisava trabalhar na hora que eu saí da faculdade. E a ornitologia ia adiar um pouquinho só esse sonho. Mas não significa que eu esqueci os passarinhos, não. Sucesso, Karen, e sucesso para todo mundo. Que todos sejam muito realizados profissionalmente, que é muito importante também. Obrigada. Bom, gente, Mirella, você poderia encerrar a gravação? A gente deixou o link da presença de novo.